Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. No programa de hoje a gente conversa sobre Areia nos Dentes, de Antônio Cherchenesky. Camila Keu, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, tudo certinho. Também estamos aqui hoje com a Gabriela Clemente. Boa tarde, Gabriela. Oi, tudo bem? Boa tarde. E também Fernanda Schmidt. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Rodrigo. Tudo certinho. Então hoje a gente conversa sobre Areia nos Dentes. Eu estou com a edição aqui mais antiga da Não Editora, mas também temos uma edição um pouquinho mais recente aqui, ó, da Rocco Editora, então, que reeditou esse trabalho do Antônio Cherchenesky depois que essa edição aí acabou se esgotando. E por aqui, antes de comentar sobre o livro, a gente agora vai saber quem é Antônio Cherchenesky no Clube do Livro. Antônio Cherchenesky nasceu em Porto Alegre em 1984. Abandonou o curso de Física para se formar em Letras na URGS, iniciando em seguida o mestrado em Literatura Comparada. Publicou contos em revistas e antologias, como A Ficção de Polpa. Foi um dos fundadores da Não Editora, dedicada a jovens autores gaúchos. Seu primeiro livro, a coletânea de contos Entre, foi publicada em 2006, com apoio do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre. Areia nos Dentes, seu primeiro romance, foi lançado originalmente em 2008 pela Não Editora e reeditado pela editora Rocco em 2010, após esgotar a tiragem inicial. Em 2011, lançou o volume de contos A Página Assombrada por Fantasmas, que traz como tema principal a própria literatura e a relação entre leitores e livros. Em 2012, Cherchenesky foi selecionado como um dos 20 melhores jovens escritores da revista britânica Granta, que indica os nomes que irão construir um mapa da literatura brasileira. Em janeiro de 2013, o escritor teve artigo publicado no jornal americano New York Times, relatando sua opinião sobre a reação brasileira à tragédia de Santa Maria da Boate Kiss. Antônio Cherchenesky atualmente trabalha como editor do site da editora Kozak Naif. Clube do Livro, por aqui na TV Unicinos, também na Unicinos FM 103.3. Como já falamos, né, o assunto de hoje é Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. A gente começa agora, então, com os primeiros apontamentos. Começamos com a Fernanda Schmidt. Bom, eu achei uma leitura muito agradável, assim, é uma leitura ágil, é fácil de ler. O tema, assim, não é muito do meu estilo, né? Muito que eu gosto, assim, de zumbi, faroeste, enfim. Mas a leitura é boa. Eu acho que a trama, ela é meio clichê, muitas vezes, mas a narrativa é diferente, é bastante criativa. Eu acho que o autor acaba ganhando o leitor muito mais por isso, assim, do que pela história. Eu acho que o livro é dedicado muito mais para o público adolescente, juvenil, assim, justamente por ele ter uma leitura um pouco mais fácil, mais ágil, assim, mais rápida. Mas é uma leitura válida, eu indico. Gabriela Clemente? Eu gostei bastante do livro também, eu gosto de histórias de faroeste, e eu acho que a questão dos zumbis combinou bem, assim, com a questão da trama e toda. Eu gostei bastante, eu acho só que alguns pontos, assim, faltou ele se aprofundar. Talvez tenha sido essa mesma a intenção dele, mas, assim, quando eu achava que a história estava ficando interessante, ou quando tinha uma cena que eu queria ler mais, ela acabava. Então, talvez se o livro fosse um pouco maior, eu teria gostado mais. Mas, mesmo assim, eu achei uma leitura bem agradável mesmo, de sentar, ler, enfim, um livro bem bom. Camila Keu? Então, achei o livro interessante, assim como a Fernanda comentou, também achei ele muito ágil, ele é muito dinâmico, as coisas realmente acontecem e se desenrolam rapidamente, né? Outro ponto, assim, bastante legal, bacana do livro é a questão da metalinguagem, né? Uma história dentro de outra história. Então, é uma coisa que tem se repetido, assim, não se repetido, mas a gente tem visto com alguma frequência nos próprios livros que foram escolhidos aqui para o clube. Então, também é um ponto legal da gente discutir. Zumbis, né? É o tema da moda, né? Apesar do Cherchenesky vai contar aí logo mais adiante que ele não fez, quando ele fez o livro, não tinha estourado essa onda dos zumbis. De qualquer forma, acho que ele surfou muito bem nessa onda, né? E então é um tema assim bem efervescente, digamos. E também acho que esse ineditismo, pelo menos até ali o momento de juntar nessa trama de faroeste zumbis,
né? Então, isso aí foi bem legal. Ainda, acho que a gente pode destacar que o livro, por ser muito ágil, ele tem uma pegada cinematográfica. Em vários momentos a gente pode notar isso. Tem muitas referências ao cinema e ele também é muito... eu acho que ele é um livro, assim, próprio para ser filmado, sabe? Porque ele tem os tempos, ele tem as dinâmicas de uma pegada cinematográfica. Então, acho que isso aí também é bem interessante no livro, assim. E acho que vocês concordam comigo, tenho certeza, que os zumbis demoram muito para aparecer, né? Eles demoram muito para aparecer, sabe, Rodrigo? Que isso foi uma coisa que eu senti, assim, que eles podiam ter entrado antes na história. Os zumbis poderiam ter entrado antes, né? Se porque tivessem... desde o início dá a entender, né? Dá a entender. Mas aí eu ficava esperando, mas eles têm que entrar logo. Acho que eles entraram tarde, muito tarde, aquela trama ali dos zumbis, porque foi uma parte bacana do livro, assim, foi, na minha opinião, foi uma das partes mais legais, assim, de ação do livro mesmo, que o livro tem esses momentos de ação. Mas eu gostaria que os zumbis tivessem entrado antes pra trama. A primeira frase do livro aí, os mortos voltarão à vida. Então tu já tem, né, aquela informação de que vai ter zumbi na história. E realmente eu concordo, eles demoram demais pra aparecer. Eu concordo com a Camila também quando ela diz que o livro é super cinematográfico. E a gente, claro, já faz algumas ligações com outros filmes que a gente conhece, né? Claro, Jorge Romero é aquela primeira nome que vem à cabeça por causa dos zumbis, mas também muito Tarantino, né? E eu lembro do Drink do Inferno, que é um filme que tem roteiro do Tarantino, ele aparece também no filme, que é bem curioso porque o filme começa de uma forma, são bandidos que tomam conta de um bar, e depois aquele bar vira um inferno, na verdade, que tem vampiros e monstros estranhos, e tu não espera que isso aconteça, se tu não viu o filme ainda, não sabe a história. E o Orelha nos Dentes eu acho que ficaria melhor, mais bacana, se também tu não soubesse, talvez, que os zumbis iam aparecer, que se fosse pego de surpresa no meio da história. Como ele já avisava antes que iam aparecer, ele acaba demorando demais. Mas também pode ser aquele lance de tu querer dar uma coisa pro leitor, mas nunca entrega. Tu vai dizendo, olha, vai aparecer, não apareceu, vai aparecer, até que finalmente, né, ele surge. E é rápido. Só que ele adiou tanto que daí chegou lá no final do livro, eles apareceram e acabou o livro. Daí fica com um gostinho, assim, de... Isso. A Fê comentou antes também sobre a própria questão mesmo de, às vezes as coisas poderiam ser desenvolvidas mais, ou foi tu, Gabi, não lembro. Então, claro, né, a gente tem alguns mistérios que, por exemplo, são insolúveis e a gente não vai saber até o final, né? Mas enfim, né, Rodrigo? Muita coisa acho que ele fez realmente por querer, né? Então são aquelas dicas que o autor vai colocando e quando vê, tu chega no final do livro, tá, mas cadê a resposta disso? O autor não quis dar a resposta, não adianta. Quis dar. Eu não sei se nesse caso o autor não quis dar ou ele esqueceu de dar as respostas, mas eu senti falta, assim, confesso que eu senti falta de no final ter uma coisa melhor, assim, mais bem explicada, mais bem casadinha, assim, sabe? Quando tu acha que vai começar a história, daí termina, assim. Tem até a questão do porão, que é a disputa entre duas famílias, né? Tem a briga entre duas famílias e uma família quer descobrir o que a outra tem no porão. E daí depois ele não fala nada no final, assim, tipo, parece que aquilo não se resolve. Eu vejo isso mais como uma citação a Tarantino, sabe? Porque e existe muito isso também no cinema e até na literatura também, que é o MacGuffin, como chamavam. O Hitchcock dizia que existe um MacGuffin em algumas histórias. O MacGuffin é aquela coisa que os personagens estão procurando, não interessa o que é, eles estão procurando alguma coisa, eles estão indo atrás de alguma coisa e é o que embala a história. Então, por exemplo, o MacGuffin clássico, sei lá, Indiana Jones e a Última Cruzada. O MacGuffin é o cálice sagrado. Não importa o que o cálice sagrado vai fazer, mas o que importa é que ele está procurando aquele cálice sagrado. No Pulp Fiction, do Tarantino, eles ficam toda hora com uma mala que tem uma coisa muito valiosa. E tu nunca sabe o que é o que está dentro daquela mala. Mas é importante para que a história ela ande. A importância é que a história realmente ela vá adiante. E esse porão é isso. O porão é só uma desculpa para que os personagens, tenham esse embate. Poderia ter uma resposta? Acho que sim. E até seria interessante se fosse uma resposta bacana, assim, ainda. Mas não tem, então não... Eu acho que não só isso, assim, mas parece que não convence, assim, sabe, a história. Até aquela história de amor entre o Juan e a Viena, né? Tipo, parece que aquele romance deles, assim, tipo, entra do nada... Depois no final... É que algumas coisas parece que faltou aprofundar, assim, que nem isso, entrou do nada, foi ali 2 páginas e deu, né? Daí só no final que ele salvou não, né? No final que eles se encontraram de novo ali,
quando veio os zumbis, tudo, mas várias coisas, assim, faltaram ser aprofundadas. Eu acho que ele não é um romance no sentido, né, descritivo. Então a gente não vai ter uma descrição super psicológica da personagem. Não, a gente não vai ter. A gente vai construir também um pouco com algumas pistas que ele dá. Por exemplo, do Juan, né? O Juan a gente não tem muito claro, mas a gente consegue entender que ele é um rapaz que volta para a cidade dele natal, que ele foi estudar fora, enfim, mas que ele acaba voltando. Só que a gente não tem não tem um detalhamento. Onde é que ele foi estudar? Não espere isso do livro. Nem é a intenção do livro isso. Mas talvez a gente se ressinta em alguns momentos dessa falta de um detalhamento maior da personagem. Então, muita coisa a gente tem que realmente aguçar a criatividade e fazer na cabeça da gente mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora aqui no clube, depois a gente retorna para falar um pouco sobre a sinopse do livro também, né? Falar um pouco sobre o que Areia nos Dentes versa, né? A gente, claro, já deu umas pitadas aqui, mas a gente fala mais sobre, então, a história do Areia nos Dentes depois do intervalo. Fica aí.